No vídeo anterior, o Cuidar de Si, nós iniciamos um processo de autoanálise. Eu fiz algumas perguntas para você. Como você lida com os seus sentimentos? Como você reage quando escuta um não? Como enfrenta seus medos? O que desperta a sua raiva? Como está a sua autoestima? Você consegue reconhecer suas potencialidades e também as suas limitações? E no final daquele vídeo, eu apresentei alguns comportamentos que todos nós, em algum momento da vida, podemos apresentar. Por exemplo, você recebe uma crítica e imediatamente encontra uma justificativa para aquilo que fez. Você está com raiva de uma pessoa, mas acaba descontando essa raiva em outra. Você sente algo que considera inaceitável em si mesmo e começa a enxergar exatamente esse sentimento nas outras pessoas. Você vive uma situação dolorosa, mas prefere agir como se nada estivesse acontecendo, ou cria uma explicação perfeitamente irracional para uma decisão que, no fundo, foi tomada por medo, insegurança, ciúme ou ressentimento. Então, por que fazemos isso? Porque a nossa mente também procura proteger-se, e é exatamente aqui que encontramos aquilo que a psicanálise chamou de mecanismos de defesa. Mas eu quero propor uma questão ainda mais profunda. E se aquilo que inicialmente nos protege começar também a nos impedir de enxergar a realidade? E se passarmos a utilizar as nossas defesas não apenas para suportar determinados conflitos, mas para evitar continuamente aquilo que não queremos reconhecer sobre nós mesmos? E é aqui que o assunto desse vídeo começa, porque compreender nossos mecanismos de defesa é uma parte fundamental do cuidar de si. Porque o cuidar de si não significa apenas alimentar-se melhor, dormir melhor, praticar exercício, reservar algum tempo para descansar. Tudo isso é muito importante, mas existe também um cuidado com a própria consciência. E cuidar da consciência significa desenvolver coragem para perguntar: o que minha mente está tentando esconder de mim? Talvez eu não seja tão indiferente quanto eu digo. Talvez aquela crítica tenha me atingido. Talvez eu esteja com inveja. Talvez eu esteja com medo. Talvez esteja projetando no outro algo que tenho dificuldade para reconhecer em mim. Talvez eu esteja culpando permanentemente outras pessoas porque admitir a minha responsabilidade seria algo muito doloroso. E perceba, reconhecer isso não significa condenar a si mesmo, significa reconhecer a si mesmo. Esse é um dos objetivos fundamentais da autoanálise. Então, por que nós precisamos dos mecanismos de defesa? Freud ele percebeu que a nossa vida psíquica é atravessada por conflitos. Nós desejamos determinadas coisas, mas encontramos limites. Temos impulsos que entram em conflito com os nossos valores, sentimentos, emoções que gostaríamos de não sentir. Então experimentamos medo, culpa, vergonha, raiva, inveja, frustração, desejo. E o nosso ego, ele precisa administrar tudo isso. Os mecanismos de defesa são justamente algumas das estratégias inconscientes utilizadas para reduzir a angústia provocada por esses conflitos. Portanto, é importante deixar uma coisa muito clara: ter mecanismos de defesa não significa estar doente. Todos nós os utilizamos. Eles fazem parte do funcionamento psíquico. O problema começa quando uma defesa deixa de ser um recurso flexível e passa a se transformar em uma maneira permanente de interpretar a realidade. Então vamos observar alguns exemplos. A negação. Imagine uma pessoa vivendo um relacionamento
claramente destrutivo. Os amigos percebem, a família percebe, ela própria sofre repetidamente, mas continua dizendo: não existe problema nenhum, ele vai mudar. Ela faz isso porque me ama. A negação, ela permite afastar temporariamente uma realidade dolorosa, mas existe um preço. Aquilo que não reconhecemos, dificilmente nós conseguimos transformar. Agora, imagine uma outra situação. Imagine alguém extremamente hostil. Essa pessoa tem dificuldade para reconhecer a própria agressividade. Então passa a dizer: todo mundo está contra mim. Todo mundo quer me prejudicar. Aquilo que ela não consegue reconhecer dentro de si, ela começa a projetar no mundo exterior. Isso é particularmente importante para a nossa autoanálise. Às vezes, aquilo que mais nos incomoda nos outros merece ser investigado também dentro de nós. Isso seria a projeção. Já a racionalização, ela age de uma outra maneira. Imagine uma pessoa que recebe uma excelente oportunidade profissional, mas está com medo de fracassar. A recusa. Depois diz: eu não queria mesmo, aquilo não era suficientemente bom para mim. Talvez seja verdade, mas talvez exista uma explicação emocional escondida atrás de uma justificativa racional. Eu estava com medo de tentar. Outro mecanismo de defesa é o deslocamento. Você passa o dia inteiro sendo pressionado pelo seu chefe, por exemplo. E ele te deixa com muita raiva, mas você não pode responder. Então chega em casa, uma pequena coisa acontece e você logo explode com alguém da família. A pergunta é: aquela pessoa realmente provocou toda aquela raiva? Provavelmente não. Ela apenas estava no lugar onde você se sentiu suficientemente seguro para descarregar uma emoção que surgiu em um outro contexto. Outro mecanismo de defesa é a regressão. Também nós podemos regredir diante de situações de grande tensão. Um adulto contrariado pode fazer silêncio durante horas para punir emocionalmente outra pessoa. Pode bater portas, fazer birra, recusar-se a conversar. Embora possua recursos adultos para resolver o conflito, naquele momento ele reage de uma maneira muito mais infantil. Um outro mecanismo de defesa é a formação reativa. Às vezes uma pessoa demonstra justamente o contrário daquilo que sente. Pode tratar alguém com gentileza exagerada, justamente porque possui sentimentos hostis que considera inaceitáveis. A defesa transforma um sentimento difícil de admitir em seu aparente oposto. Outro mecanismo é a sublimação. Nem todos os mecanismos de defesa conduzem necessariamente ao afastamento da realidade. A sublimação é um ótimo exemplo disso. Uma pessoa ela pode transformar sofrimento, agressividade, angústia ou conflitos internos em arte, trabalho, estudo, produção intelectual, atividade esportiva, criação. A energia psíquica encontra uma forma socialmente construtiva de expressão. Isso nos mostra que a questão não é simplesmente eliminar nossas defesas, é desenvolver formas mais maduras de lidar com aquilo que sentimos. Muitas vezes nós tentamos silenciar a angústia como se ela fosse nossa inimiga, mas na perspectiva da imunologia cognitiva, a angústia funciona como um sinal de alerta no painel do carro. Quando uma defesa é acionada, é porque algo dentro de nós se sentiu ameaçado. E, em vez de apenas se sentir culpado por estar projetando ou estar negando, tente perguntar: do que meu ego está tentando me proteger agora? O objetivo da autoanálise não é derrubar todas as suas defesas de uma vez. Isso seria perigoso e insustentável. O objetivo é desenvolver a flexibilidade psíquica, porque uma mente imunizada é aquela que percebe quando está usando uma defesa infantil e consegue gradualmente substituí-la por uma resposta adulta. Trocar o deslocamento, ou seja, gritar com a família,
pela comunicação assertiva, conversar sobre a pressão que ocorreu no trabalho. A maturidade não é a ausência de defesas, mas a escolha de defesas que não distorçam a sua realidade. Agora vem a pergunta fundamental. Depois de conhecer esses exemplos, talvez você esteja se perguntando: qual deles eu utilizo? Provavelmente mais de um. Todos nós fazemos isso, mas a pergunta mais importante talvez seja outra. Meus mecanismos de defesa estão me ajudando a enfrentar a realidade ou estão me impedindo de enxergá-la? Essa diferença, ela é fundamental, porque quando as nossas defesas se tornam excessivamente rígidas, nós podemos começar a construir uma realidade psicológica cada vez mais distante daquilo que realmente está acontecendo em nossa vida. Nunca sou responsável. O problema é sempre o outro. Nunca estou com medo. Os outros é que são fracos. Nunca sinto inveja. São os outros que me invejam. Nunca erro. As pessoas simplesmente não me compreendem. Observe o que começa a acontecer. A consciência, ela vai perdendo progressivamente a sua capacidade de autoanálise. E isso nos conduz a um conceito central desse projeto: a anomia psíquica. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo.